Então, o sucesso é equivalente a esse sim, que acontece quando você permite que a energia divina flua através de você. E muitas vezes você não permite. Já estudamos muito esse assunto. Mas, como você já conhece o meu método, eu repito, repito e repito até que uma hora você compreenda. Porque se você continua se sentindo fracassado, é porque ainda não entendeu. É porque ainda não ouviu plenamente. Ainda não captou que é você que está, de alguma maneira, travando o fluxo da energia divina. Está impedindo que Deus haja na sua vida. Ou por vingança, ou por mágoa, ou por ressentimento, por obstinação, que são todos instrumentos do medo. Mas calma, vamos pouco a pouco, né? Então eu estou dizendo que este sim, ou essa conexão, é Deus agindo na sua vida. É a luz. Luz, luz, luz divina. E essa luz nos assusta. Nos assusta, porque quando estamos identificados com a escuridão em nós, por exemplo, com o medo, ou com a vingança, ou com o ressentimento, isso tudo é escuridão em nós. Se estamos identificados com esse eu vingativo, esse eu rancoroso, a luz se torna uma ameaça, porque tememos ser dissolvidos, aniquilados. Compreenda isso. Isso é muito importante. Existem algumas crenças que mantêm essa identificação. Uma das mais comuns é a ideia inconsciente de que não podemos superar nossos pais. Você se mantém nessa condição que podemos chamar então de fracasso, que é um não, que é um bloqueio do fluxo, da prosperidade, da alegria, da saúde, do amor, com medo de ser dissolvido, e tem crenças que te mantêm nesse lugar. Uma das crenças que eu tenho identificado em muita gente, posso até dizer que seja transversal, é um denominador comum no bloqueio do fluxo da energia divina, é essa crença inconsciente que não podemos superar os nossos pais, não podemos ser melhores que eles, não podemos ser maiores do que eles. Porque, de alguma forma, tememos perder o amor. Perdemos, essa conexão. Não podemos ser melhores ou maiores do que eles, porque, de alguma forma, tememos perder o amor deles. Então, por trás dessa crença está o medo profundo de que, ao nos tornarmos maiores do que eles, deixaríamos de pertencer. Olha só. Então, essa é uma das colas, desse condicionamento. Então, muitas pessoas acabam não se permitindo ter sucesso com medo de romper em algum grau com a família. Preste atenção nisso. Tenho visto muitos casos onde a pessoa está lá se debatendo, querendo encontrar o lugar dela no mundo,
querendo encontrar o caminho do sucesso, às vezes na forma do reconhecimento do propósito, e às vezes até antes disso, é só um trabalho que lhe deu sustento, porque às vezes nem isso ela está conseguindo. Né? E está lá numa briga com a família, dependendo da família, com raiva de estar dependendo da família, e ao mesmo tempo o que está segurando é esse medo de que se ela for para o mundo e de fato começar a ter sucesso, ela pode superar. Ela pode superar. Então é um medo da própria grandeza, porque essa grandeza pode criar essa separação. Né? Então, porque em algum grau existe ali na família desordens no sistema familiar que elas não conseguem perceber claramente, né? E que isso está ali na raiz desse bloqueio. E esse é apenas um aspecto, mas existem outros. Às vezes, no próprio sistema familiar, há pessoas que sofreram muito pela ausência de sucesso, que carregam amarguras profundas e sentimentos de fracasso. E me refiro a encarnados e a desencarnados. Às vezes, existe no campo familiar, no sistema, essa memória, essa impressão do fracasso. E que você acaba, muitas vezes, mediunizando, inconscientemente. E é difícil se desapegar disso, porque essa identificação com o sofrimento acaba gerando um senso de identidade, uma referência inconsciente. Você não se reconhece diferente disso. Esse sofrimento, essas dificuldades passam a fazer parte da sua vida, da sua identidade. Olha que louco que nós somos. Nós somos. Somos doidos assim mesmo. Né? Então, tudo que você quer é prosperar, é ter sucesso, é ser independente, é se emancipar, é crescer. Ao mesmo tempo, você se acostumou com a dependência, você se acostumou com o sofrimento, se acostumou com o medo, se acostumou com essa negatividade e não se reconhece para além desse lugar. E quando isso começa a se desconstruir, porque a luz começa a apontar na sua direção, você se desespera. Então, no fundo, é sempre o mesmo medo de não pertencer, de não ser amado. Se você for olhar mais profundamente para esse desespero que você sente, quando a luz aponta e a desconstrução dessa dimensão da sua personalidade começa, se você for investigar, você vai encontrar esse medo de não pertencer, esse medo de não ser amado. Porque você acabou sendo condicionado a acreditar que, de alguma maneira, você ainda está recebendo alguma coisa, estando nesse lugar. Às vezes, uma atenção, às vezes um amor numa forma distorcida,
mas você recebe. E você ficou ali, dependente dessa migalha, dessa miséria que você recebe, com medo de perder tudo. Mas isso só pode ser curado quando a pessoa identifica claramente que está presa a esse padrão. Por isso que o autoconhecimento é a base, por isso que essas aulas são tão importantes.